Você já tenha frequentado talvez você tenha se ferido com alguém, talvez com os próprios líderes, os próprios pastores. Talvez você esteja, como a gente chama, afastado. E talvez você diga bem assim: olha, Deus sim, mas igreja não. Talvez você diga: olha, eu estou bem com Deus, eu tenho minha relação com Deus, mas eu não quero saber nada de igreja. Sabe, eu quero te dizer que isso é uma mentira que nasceu no inferno. Porque não tem como você ter uma relação com o Pai e não ter uma relação com a sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Não tem como você virar para um amigo seu e falar bem assim: olha, eu gosto muito de você, eu amo você, você é um cara da hora, mas eu não gosto da sua noiva, eu não suporto a sua noiva, eu não sei como conviver com a sua noiva. Não tem como. Cristo é o nosso noivo, Cristo é o cabeça da igreja. Não tem como separar o cabeça do corpo. Talvez você tenha sido ferido como eu já fui, todos nós aqui. Na vida é assim. Em alguns momentos nós somos feridos, em outros momentos nós é que ferimos as pessoas. Essa é a grande verdade. O que a gente precisa entender é que naquele lugar onde nós fomos feridos, é naquele mesmo lugar, o corpo de Cristo, que Deus vai nos curar. Então eu quero te dizer essa noite: não desista da igreja de Cristo. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis como igreja. Isso é uma crise mundial, uma crise de identidade. Eu não estou aqui passando pano nas coisas erradas, não. Eu sei que existem coisas erradas e eu sou parte disso, porque eu não sou perfeito. Mas nós não podemos desistir. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós sabemos que Ele começou uma obra na vida de cada um aqui, na vida dos nossos líderes, e muitos deles estão desfocados, desviados, perderam o propósito, perderam a visão. Você sabe o que é mais louco? É que Cristo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo isso, mas ainda assim Ele não desistiu de nós. Então, quando a gente olha para a virtude de alguém, a gente tem que olhar e dizer: glória a Deus, e eu quero imitar essa virtude. Mas quando a gente olha e a gente vê defeitos, a gente não critica, a gente simplesmente pede misericórdia a Deus, porque também nós somos pecadores. Quando essa canção diz: meu prazer é viver na casa de Deus, isso é forte demais, porque Deus nos deu a vida, Jesus Cristo nos deu a vida, mas o nosso viver é no corpo, o nosso viver é na casa. E talvez você diga para mim: mas Fernandinho, a casa somos nós, não existe mais tabernáculo, não existe mais templo. Você está certíssimo. Mas a Bíblia diz para a gente não deixar a nossa congregação. Existe um lugar que nós nos reunimos, existe um lugar que é a Assembleia dos Santos, existe um lugar que é uma Assembleia solene, e você não pode ficar fora disso. Não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Tem uma canção que a gente canta que diz que essa coisa de Deus sim e igreja não é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. É exatamente isso. Não saia, não desista, não caia nesse engano. Você faz parte do corpo. Quando Cristo ele escreve as cartas ali de Apocalipse, ele escreve para cada uma igreja. Tem um endereço certo. Sabe? Você precisa fazer parte de um local em que você seja cuidado, que você esteja ali honrando, que você esteja também ensinando, que você esteja aprendendo, que você esteja servindo, esteja sendo servido. Que é isso, é a vida.
corpo de Cristo. E nós não podemos perder essa identidade. Por mais escândalos que existem, por mais coisas terríveis que venham a existir, mas nós não podemos nunca desistir, porque Ele não desiste de nós. E glória a Deus por isso. Uma das passagens mais lindas que existe na Bíblia para mim é quando Jesus ressuscita e Ele encontra ali com a mulher e Ele diz: diga a Pedro que eu estou vivo. Pedro tinha acabado de trair. Há poucas horas atrás Pedro tinha acabado de trair, mas Jesus diz: diga a ele que eu estou vivo. Nós vamos começar uma nova história. Nós vamos começar um novo tempo. Aquele que vendeu Jesus por 30 moedas, Jesus, ele não perdeu a sua paz por causa da traição de Judas. Ele chamou Judas de amigo. Ele pegou a bacia, ele pegou a toalha, ele lavou os pés daquele que, a poucas horas depois, ia vendê-lo por 30 moedas. Ser cristão é isso. Ser cristão é dar a outra face. Ser cristão é a gente realmente amar as pessoas, não porque nós conseguimos, porque nós sabemos. Isso é difícil. Mas nós não fomos chamados para coisas difíceis, fomos chamados para coisas impossíveis. É por isso que nós somos, por isso que Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é mais sobre mim, não é mais sobre a minha razão, não é mais sobre o meu tempo, não é mais sobre a minha vontade, não é mais sobre os meus desejos, não é mais sobre o que eu quero, não é mais sobre os meus sonhos, não é mais sobre as minhas prioridades. É tudo sobre Ele. É o sonho dele, é a vontade dele, é o reino dele, é o governo dele, é no tempo dele, é na hora dele, é Ele que manda, é Ele que é o Senhor. Nós somos simplesmente um barro e Ele é o oleiro. É isso que significa seguir a Jesus. Não é simplesmente abrir mão da sua vontade. Não é simplesmente falar bem assim: Deus, agora o Senhor faz, eu vou fazer um pouco a sua vontade, mas amanhã o Senhor faz a minha. Não, não é nada disso. É morrer. Ser cristão, seguir a Jesus, é desistir de você mesmo. É dar um chega, é dar um basta para você. Eis que o machado está posto à raiz. Não é podar assim os galhos e algumas folhas. Não, é ir lá na sua raiz, no seu eu. Dizer: não é mais sobre mim. Não é o que eu quero. Não é o que eu gosto de fazer. Não é onde eu gosto de viver. Não é onde eu gosto de ir. Não é o que eu gosto de vestir. É tudo aquilo que glorifica ao meu Deus. Seguir a Jesus significa exaltar a Jesus em todas as decisões da nossa vida. Quando você é chamado para adulterar, quando você é chamado para trair a sua esposa, trair o seu esposo, você não vai fazer, porque isso não glorifica Jesus. Quando o seu namorado chama você para a cama, para ir para um motel, você não vai fazer, porque o sexo foi feito para dentro do casamento. Porque existe um tempo para todas as coisas, porque foi Deus que determinou essas coisas. E simplesmente você não vai fazer aquilo que a sua carne está com vontade de fazer, porque agora a sua vontade está subjugada ao seu Senhor. Seguir a Jesus significa fazer morrer a sua vontade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Torno a dizer: não é o meu sonho, não é o seu sonho, não é a minha vontade, não é a minha história, não é a sua história, não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus para todas as coisas na minha vida e na sua vida. E tudo isso, e para tudo isso, Deus dá um presente a todo aquele que o segue. A Bíblia diz, Jesus disse: a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. É
totalmente diferente a paz de Cristo. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Tudo parece mal, tudo parece ruim para você, mas existe uma paz e uma certeza dentro do seu coração. É mais ou menos aquilo que diz no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, eu não temerei mal algum. Mas por que ele não tem? Porque ele era um grande guerreiro, porque Davi era um rei, porque Davi era forte, porque ele matou Golias? Não, ele diz, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele continua dizendo, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Hoje nós olhamos para o mundo, guerras, rumores de guerras, divisões, traições, tantas coisas terríveis. A gente coloca a confiança em um governo e ele trai a nossa confiança, e a gente coloca no outro governo, sai uma bandeira, entra outra bandeira e continua a mesma coisa. E a gente coloca a nossa esperança em pessoas, sabe, tantas e tantas ideologias, tantas e tantas filosofias, tantas e tantas coisas para seguir, tantas verdades para seguir, tantas vozes querendo guiar a nossa vida, mas existe uma voz que nunca se cessou. Ela diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Seguir a Jesus é calar todas as vozes ao nosso redor e fazer com que a voz do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Seguir a Jesus é ter apenas Ele. Tem uma canção que a gente canta que diz, único, tu és o único, incomparável. E eu gosto da parte que diz, meu coração não cabe outro amor. Seguir a Jesus é abrir mão de todos os amores e deixar apenas Jesus. O coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe em um grande amor, e esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Jesus está aqui. Daqui a pouco essas luzes vão se apagar e a gente vai embora, você também vai embora. Mas a grande verdade é que nós não sabemos nem se vamos chegar na nossa casa. Nós não temos poder sobre a vida. Nós não podemos decidir por nós mesmos quanto tempo nós vamos viver. Talvez você diga, eu fiz exame semana passada e estava tudo certinho, tá tudo... o médico falou que meu coração é um garoto de 20 anos. Você não diz o dia. Você não decide quando você vai morrer. Eu só vou morrer com 100, 150 anos. Não, não é assim. Nós sabemos que é assim. Crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem, velhos morrem. Pessoas que fumam, que bebem, elas morrem. Pessoas que estão cheias de saúde, elas também morrem. Todos nós aqui, um dia, esse dia vai chegar para todos nós. E a diferença é com quem você está. Quem é o seu dono? Quem governa a sua vida? Quem é a máxima autoridade na sua vida? Qual a certeza? O que te faz? O que te garante? Dizer que se você morrer hoje, para onde você vai? Talvez você diga para mim, Fernandinho, olha, eu sou um cara legal, não faço mal a ninguém. Não, isso não é o suficiente. Só tem um caminho para o céu. O caminho se chama Jesus Cristo. E esse caminho você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa noite, Deus está aqui. Aleluia. A Bíblia diz que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Oh, glória. Só existe uma maneira de a gente sair daqui diferente. Essa maneira é se a gente largar aqui os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, as nossas prioridades, as nossas paixões, os nossos pecados. Se a gente deixar tudo aqui e agora no nosso coração ter apenas, unicamente, Jesus. Ele não divide nada com ninguém.
Não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e mais ideologia A, B e C, não é Jesus e mais a filosofia tal, não, é apenas Jesus. O Evangelho ele não pode ser misturado, o Evangelho ele é único. Não há como misturar. Jesus ele não precisa de uma forcinha para nos salvar. Jesus ele não precisa de uma ideologia ou disso, daquilo para nos ajudar a salvar. Não, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário é mais do que suficiente para nos salvar. Nada do que o mundo fez com você, nenhum pecado, nenhum feitiço, nenhuma maldição que caia, que tenha caído sobre a sua cabeça pode ser maior do que aquilo que Cristo já fez. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não olhe para aquilo que fizeram com você, não olhe para os feitiços que foram e as maldições que foram lançadas sobre a sua cabeça. Ah, porque meu pai era assim, porque o meu avô era assim, porque a minha tia, eles eram assim, mas você é diferente, porque o sangue de Jesus te alcançou, porque o sangue de Jesus tomou a sua vida, porque o Espírito Santo é o penhor da vossa esperança. Ele marcou você, ele lacrou você. E todas as vezes que Satanás olha para você, agora ele vê o sangue de Jesus. Todas as vezes que Satanás olha para você, ele não vê mais maldição sobre a sua vida, mas ele vê o selo do Espírito Santo. Existe um antes e existe um depois na minha vida e na sua vida. Não existe mais o temor, o assombro noturno, a peste que voa de dia, que voa de noite. Tudo isso foi cravado na cruz do Calvário. Não existe mais nenhuma condenação sobre você. Eu não sei o que te aconteceu, eu não sei como você foi ferido, eu não sei se você já foi abusado na sua infância, eu não sei se você já foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, eu não sei qual é a sua história, eu sei uma história. Um dia Jesus deixou o seu trono, veio nascer em uma manjedoura e morrer em uma cruz, por você. Por você. Você é amado, você é amada. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, ele diz: eu jamais me esquecerei de você. Ele não vai desistir de você até que o seu coração seja totalmente dele. Nessa noite, ou a gente olha para os nossos fracassos, as nossas dores, os nossos espinhos, as nossas mágoas, as nossas feridas, ou a gente olha para a cruz. A cruz está a nossa vitória. A cruz está todos os nossos pecados pagos. Lá na cruz. Lá na cruz. Ou eu olho para as minhas dores, ou eu olho para a cruz. Nessa noite, quero convidar você a olhar para o Espírito Santo, a olhar para a cruz, a olhar para aquilo que Ele fez por você. Ele te ama, você é amado. E existe um novo tempo e uma nova história. E para que isso aconteça, Ele precisa ser único na sua vida. Único na sua vida. Eu queria que, se você conhece essa pessoa que está do seu lado, você colocasse a sua mão sobre ela. Fechasse os seus olhos.